Então vamos lá? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre como foi fazer a transição de carreira do militarismo ao empreendedorismo. Em um momento da vida decidiram simplesmente que aos 18 anos você precisa decidir qual carreira você vai seguir para o resto da vida. E vamos lá, isso deve servir para funcionar, para 40% da população. O restante deve parar ali no meio do caminho, entre os 20 e os 30 anos, e pensar, e se eu trocar de carreira? E se essa carreira não for para mim? E se eu escolhi errado? E o e se ficar no nosso ouvido é a pior coisa que pode acontecer. Falo isso porque esse mesmo mosquitinho me picou. Essa dúvida do e se, né? Ela fica pairando na nossa cabeça até a gente realmente, então, ou você lida com essa frustração e continua na carreira que você tá, ou você aceita o mosquitinho e começa a pensar na mudança, tá? E qual carreira que você vai mudar, qual transição que você vai fazer, enfim. Então, vou contar um pouco sobre a minha experiência, que é bem limitada, tá? Não vou dizer que eu fiz muitas transições de carreira na vida, pelo contrário, segui a vida tradicional da maioria dos brasileiros. Terminei o ensino médio, comecei a fazer uma faculdade. Na faculdade que as coisas começaram a mudar para mim, né? E como a maioria dos jovens, né, eu não vim de família rica, então a oportunidade que eu tinha era seguir o caminho tradicional, né, que a maioria enxerga como um caminho de sucesso na vida, que é você terminar o ensino médio, começar uma faculdade para então trabalhar e começar a sua vida, enfim. Então eu comecei a seguir esse caminho tradicional. Chegando na faculdade, eu vi que passei numa faculdade pública também, porque meus pais não iam pagar uma faculdade particular para mim. Então lá dentro eu queria muito ser médica veterinária. Entrei para fazer zootecnia, que é uma faculdade parecida, né? Você pode depois migrar para medicina veterinária, enfim. Esse era o meu desejo inicial, né? Então lá dentro eu percebi que eu ia ser pobre durante 5 anos. Tá, falando sério, eu não ia ter as coisas que eu almejava ali. Eu entrei na faculdade, tinha menos de 20 anos. Então eu pensei assim, nossa, até os meus 25, sei lá, se eu não reprovar nenhuma matéria, vai dar tudo certo. E aí no final ainda vou ter que procurar um emprego. E eu falei, bom, eu acho que não vai rolar. Então eu fiz 1 ano e meio de faculdade, naquele sofrimento. Por quê? Porque eu enfrentava 3 horas de condução para poder ir para a faculdade e voltar, não tinha tempo para nada. Então eu decidi trancar a faculdade para prestar o concurso, estudar para o concurso, que foi o concurso da ESA, ao qual eu passei e ingressei na carreira militar. E eu tô aqui fazendo esse vídeo como uma pessoa normal, tá? Porque eu não sou herdeira, não vim de família rica. Se você tem pais estruturados financeiramente, investimentos, algo do tipo, te sustenta, vai te sustentar até você decidir o que quer fazer da sua vida, esse vídeo nem é pra você. Porque você não precisa pensar em como vai fazer uma transição, você só precisa perguntar pros seus pais e tá tudo certo, entendeu? Porque agora nós, meros mortais, a gente tem contas para pagar, enfim. E eu tô falando do meu contexto, onde eu já tinha contas, eu já pagava aluguel, já morava numa cidade separada dos meus pais. Então, para fazer essa transição, não era simplesmente falar, pai, mãe, vou voltar para casa de vocês, vou recomeçar a vida do zero, vocês começam aí, voltam a pagar as minhas contas, minha fatura do cartão de crédito, uma casa separada para eu morar, não sei, que eu vou ver o que eu vou fazer. Não estou criticando quem tem essa oportunidade, tá? Queria eu, mas essa não era a minha realidade e creio que também não é a realidade de você que está assistindo, porque se for, você nem precisa terminar de ver esse vídeo, porque eu acho que nenhuma dica dessa vai servir para você, tá? Então as minhas transições basicamente foram essas, da faculdade para o concurso público, do concurso público para empreender na minha agência de viagem, que é o que eu faço hoje. Eu saí do Exército em dezembro de 2024, então tem 1 ano e meio. Ainda estou no processo de crescer a minha empresa, aquela coisa toda, mas saí, sobrevivi. Por isso eu tô aqui para contar a minha história. O Exército, ele serviu para mim como um pontapé inicial. Ingressei no Exército, né, através da ESA para ser sargento. No meu caso, sargento de saúde, porque eu tinha técnico em enfermagem.
Então, para mim, naquele momento, fez total sentido prestar esse concurso. Minha família, ninguém era concursado, então só um primo distante, então servia como referência para mim, porque estava distante o suficiente para eu não conseguir conversar com essa pessoa. Eu fui prestar esse concurso, que era o único ali que eu conhecia e que eu sabia que eu teria a capacidade para passar. Lá dentro do exército eu descobri que aquilo não seria para mim. Não logo assim que eu entrei, tá? Porque é difícil para todo mundo assim que entra, porque você tá numa realidade e você vai para outra completamente diferente, onde você não tem seu pai e sua mãe para poder te dar uma força, né? Então, muitas vezes a formação é em outra cidade, então muda 100% o seu contexto, então já vai ter um impacto natural, tá? Mas no início eu não senti tanto isso, e é 1 ano e meio de formação, 1 ano e 8 meses, então eu entrei no exército em 2017, saí formada final de 2018 e fui pra viver a vida pra tropa, né, que a gente fala. Então eu fui efetivada, né, a hora que a gente é efetivado, porque nesse período aí você ainda pode ser mandado embora, enfim, tem diversas provas, nota, final, média, para você ser finalmente classificado em alguma região e ir pra tropa, né, como a gente fala. Falava, porque agora essa não é mais minha realidade. Corta essa parte. Então, quando eu fui pra tropa, tive minha primeira experiência sozinha em outra cidade e o pau começou a torar, que eu vi que aquela carreira não seria pra mim, tá? Sabe quando você olha a vida final ali, a linha final, que no caso do sargento do praça é ser subtenente, né? Então eu olhava aquilo e falava, cara, isso aí não é pra mim. Eu não vou me encaixar, eu não me imagino ao final da vida ser só subtenente, estar nessa posição e aguentar toda essa humilhação por 30 anos de carreira, agora 35. E começou a pipocar na minha cabeça, né, o e se que eu falei lá no início. E aí começou a saga de ver o que eu ia fazer para sair, né? Então, a maioria desses anúncios de Instagram aí, se você me perguntar, provavelmente eu já cliquei. Pesquisa remunerada, afiliado. Fui tentando fazer algumas coisas em paralelo enquanto eu estava ali na vida sagaz do militarismo, para ver se eu conseguia alguma coisa para sair daquela vida, porque não era aquilo que eu queria para mim, tá? O que me ajudou nessa transição? Vou pontuar acho que 7 pontos, no final a gente conta sobre o que me ajudou a fazer isso. Primeira delas, eu não larguei quando eu quis. Assim que eu fui pra tropa, eu já queria largar, então eu poderia ter chegado lá e falado, opa, isso não é pra mim, mas não foi isso que eu fiz. Apesar de ter visto logo cedo que eu não ia querer isso pra sempre. Testei algumas coisas, como eu falei, pesquisas remuneradas, afiliados, fui pro mercado de milhas, comprei iPhone, vendi iPhone, fiz alguma renda extra dentro desse meio. Eu cresci onde eu queria trabalhar. Porque no mercado de milhas eu comecei a ver que poderia me dar algum retorno. Eu coloquei o pé no mercado que eu queria, fui conhecendo, vi que era uma coisa que eu poderia crescer, ganhar dinheiro naquele meio e fui desenvolvendo. Fui em eventos, conheci outras realidades, vi pessoas que ganhavam dinheiro fora, porque o exército ele é uma bolha, tá? Eu pretendo trazer um vídeo só sobre isso para poder explicar o dia a dia, as vivências e como que foi a minha experiência durante 8 anos, mas eu não vou me alongar nisso nesse vídeo. Então, em 2021 eu conheci o mercado, fui evoluindo, já fazia uma renda extra, vi cursos sobre isso, vendi um pouco de cursos sobre isso no mercado digital. Em 2023 eu já vendia passagens aéreas com mais frequência, já tinha adquirido alguns clientes, eu vendia milhas também, comprava milhas e vendia, porque é um mercado grande, né? Fiz muita renda extra sim. E em 2023 eu fiz uma viagem para Disney, onde pode até parecer engraçada essa parte, porque parece meio mágica de filme, né, de Disney, aquela coisa toda, mas a magia me envolveu. E foi onde eu tive um impacto de realidade muito grande, de olhar aquele universo, de olhar o mundo lá fora, fora da minha bolha, e perceber que, mais ainda, que não era aquilo que eu queria para a minha vida, a vida do exército, né? Porque viver fora era bom demais, quando você voltava era aquele sofrimento.
Então eu voltei da viagem, abri um CNPJ, que já era a minha agência de viagens, em setembro de 2023. E comecei a levar um pouco mais a sério, além da renda extra. Segunda dica, guardei um pouco de dinheiro. Não vou te falar que eu fiz um pé de meia gigantesco, tá? Não fiz, mas eu indico que você faça se você tiver essa possibilidade, tá? Ou se você for receber um FGTS, já conte quanto que você vai receber e junte um dinheiro a mais, para pelo menos dar 6 meses aí do seu custo de vida, para você ter tempo de pensar sem estar pensando só no desespero de precisar ter um dinheiro, tá? 3, essa foi uma das mais importantes, eu digo, uma das essenciais, provavelmente, de todas essas dicas que eu vou falar, porque é estar disposto a perder e quem você vai precisar se tornar para chegar no ponto da transição efetivamente que você vai fazer, porque ela não é de uma hora para outra. Eu larguei tudo para empreender. Só larga tudo quem tem a possibilidade de ser sustentado enquanto está no processo. Se você não tem essa possibilidade, então não tem como você largar tudo. Você vai precisar realmente fazer uma transição devagar e vai seguir uma linha do tempo longa, muitas vezes dolorida, mas você vai precisar enfrentar isso para conseguir chegar no final da linha e realmente fechar essa porta e abrir essa daqui. E ainda assim, se não tiver possibilidade de você transicionar entre as portas, tá? Porque se você for social media e for empreender, talvez você ainda aplique esse conhecimento que você adquiriu no seu novo empreendimento ou na nova coisa que você quer fazer. Então, saber o que está disposto a perder, o que você está colocando em jogo é muito importante. Por quê? No meu caso, eu pensei, bom, se isso aqui der errado, o que vai dar errado? Nada vai mudar. Eu vou precisar dar plantão, eu vou precisar ser técnica de enfermagem no CLT, eu vou precisar voltar a morar na casa dos meus pais. Coloquei ali o que eu poderia perder, a minha liberdade de morar sozinha, de pagar um aluguel sozinha, de ter que dividir quarto talvez. Eu coloquei tudo que eu estava disposta e falei e pensei, bom, essas são as consequências daquilo que pode vir a acontecer. Não aconteceu nada do que eu pensei, mas poderia vir a acontecer. Então, o que eu estava almejando, valia a pena talvez eu ter que passar por isso? Foi isso que eu coloquei em questão. E para mim, valeu. Para mim, valeu. Valeu muito. Conversei, né, também com outras pessoas e foi a decisão top que eu tomei. 4. Se a sua carreira permitir, você precisa nem transicionar 100%, tá? Às vezes você, é o que eu falei, foi social media, você vai usar esse conhecimento ainda no novo empreendimento, não descarte conhecimento ou não feche 100% uma porta. Porque às vezes ela pode ficar aberta, você abre essa outra aqui, fica com o pé lá, com o pé cá. São os tijolos que você foi colocando na sua história, que muitas vezes você ainda vai usar na sua nova carreira. 5. Entenda se a área que você quer é realmente para você. Isso você vai ver enquanto você estiver colocando o pezinho aqui e não saindo 100% da carreira anterior. Então você vai ver se aquela nova realidade é para você, se combina com você, vai se adaptando e vai vendo se tem como, se é sua, se está tudo bem. Então você vai manter as duas em paralelo, como eu falei, até você transicionar 100%. 6. Esteja disposto a não ser um sucesso logo de cara, porque isso aí de larguei tudo para empreender e faturei 1 milhão no primeiro ano é só para timeline bonita mesmo, tá? Porque uma pessoa que conseguiu fazer uma transição e uma carreira esplendorosa em 1 ano de empresa deve existir, tá? Mas realmente está de parabéns. E não necessariamente essa vai ser a regra, tá? Pode ser que seja a maioria das vezes a exceção. Então esteja disposto a suportar o seu processo. Eu converso com outras empresárias da área, da mesma área que eu, e cada uma teve um momento que fez mais sucesso. E não necessariamente foi no mesmo momento que eu, foi no mesmo momento de colegas. E o contexto, a realidade, tudo isso influencia, tá? Então, nós vamos com isso para o 7º e último ponto. Não se compare. Viva o seu processo com a sua realidade e o seu repertório. Porque comparação
Comparação é péssimo em todos os sentidos, você já deve ter ouvido isso em diversos contextos diferentes. E por quê? Porque você vai olhar a realidade, vai olhar esses perfis que simplesmente falam, faturei 2 milhões em um ano de empresa, e vai olhar para sua empresa e falar, meu Deus, eu faturo 100 mil, faturo 50, faturo 30, 20, 10 que seja. Eu não tô nem na 10% dessa pessoa, o que eu tô fazendo de errado? É porque você não comprou a mentoria dela. Mas brincadeiras à parte, essas pessoas fazem isso para vender, são gatilhos mentais, enfim. Não se compare. Não se compare, viva o seu processo, a sua transição dentro do seu contexto e da sua realidade. Porque é o que eu falei, se você tem um pai que vai te sustentar e pagar suas contas até você decidir o que quer fazer da vida, você nem precisa assistir um vídeo de transição de carreira, é só você falar com seu pai. E se tudo der errado, você ainda vai ter seu pai para ser o seu banco. Agora, se você vai ser um empresário que vai colocar as caras que vai começar do zero, se você fizer uma dívida no banco, você não vai ter quem pague, você vai sair endividado mesmo. Então, por isso que tudo precisa ser feito com muita cautela. E o meu principal aprendizado até hoje, desde que eu fiz a transição, como eu falei, tem 1 ano e meio, não tenha medo quando chegar a hora de você tomar a decisão. Porque terão pessoas que vão falar pra você, tem certeza que é isso que você quer? Eu acho que... Mas é só você olhar para a vida dessa pessoa e pensar, é assim que eu quero? Essa pessoa, ela tem realmente um conselho bom para me dar? Por exemplo, no meu contexto do militarismo, ninguém ali era como eu queria ser. Ninguém ali era um exemplo para mim de, nossa, essa pessoa tá falando isso, mas ela é uma empresária de sucesso e não saiu da carreira de militar. Então não era essa a realidade que eu queria. Eu queria ter sucesso na minha empresa, ter tempo para mim, voltar a morar perto da minha família. Eu queria viver por um propósito e não viver da forma que eu estava vivendo. Ai, mas isso é balela, você precisa... Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para te ajudar, te dar o passo a passo de como fazer uma transição de carreira sem ficar sem dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Mas só que não significa que você vai precisar ficar num emprego ruim, numa carreira que você não gosta, convivendo com pessoas que você não quer, e que nenhuma daquelas ali tem a realidade que você quer ter na sua vida para sempre. Por isso que você vai viver o seu processo e não vai ouvir essas pessoas. Quando for a hora, você vai tomar a decisão sem medo. Não tenha medo de tomar a decisão quando chegar a hora. Porque você se preparou, fez todos os passos, e quando for para tomar a decisão, você vai... Não, agora você vai, minha filha, que o pau tore. Então não fique limitada por medo de não dar certo. Se você chegou no momento de tomar a decisão, é porque já deu certo. E vai dar mais certo com 100% da sua dedicação. Não tem por que dar errado. Fala assim, eu sou louca, vai dar certo. Aconteceram muitas coisas até o momento de eu decidir realmente sair do concurso. Então não foi uma coisa de uma hora para outra, como as pessoas pensaram. Mas como assim? Realmente você não vai renovar? Você tem certeza que é isso que você quer? Você vai largar a estabilidade? Conversaremos sobre isso no próximo vídeo. Então não fica com medo de dar errado, porque se der errado, você vai ficar onde você tá. Ou no máximo você vai voltar pro ponto inicial. Agora, se der certo, minha amiga, são benefícios incalculáveis. Então é isso, já curte aí, compartilha com alguém que você acha que precisa assistir esse vídeo. E no próximo vídeo nós já vamos conversar na próxima semana sobre como foi e por que eu desisti da carreira militar. Eu achava que essa história não merecia ser compartilhada, mas agora eu acho que merece sim, e que alguém precisa falar, né? Obrigada por terem me assistido até aqui. Beijo, tchau!